Olá, seja bem-vindo. Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Queremos agradecer a você por sua audiência. É um privilégio para nós saber que há tantas pessoas interessadas em pensar e pensar filosoficamente com base na filosofia espírita. E motivo para nós de muita alegria, para nós e para toda a equipe aqui da TV Mundo Maior que está nos apoiando aqui no nosso programa Filosofando. O programa Filosofando tem por objetivos, conforme você sabe, oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, que é portadora de princípios eternos e imutáveis. Projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação. Porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita também, na verdade, e sua aplicabilidade no seu cotidiano, Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, mas liberdade com consciência, liberdade com responsabilidade. Isso significa que a filosofia espírita não está submetida às formas de pensar atuais, às ideologias de cunho político, principalmente, não é? E muito menos as ideias pessoais, oriundas de sistemas filosóficos desenvolvidos nas academias. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade, que a filosofia espírita encontrou. Então, essa busca da verdade, a filosofia espírita, conforme a codificação está explicitamente explicando para nós, já foi encontrada. Muitas pessoas ainda dizem, principalmente as pessoas que estão envolvidas academicamente com a filosofia nas universidades, dizem que não. Mas as universidades não conhecem profundamente a filosofia espírita. Então, nós podemos afirmar com certeza, seguramente, que essa verdade buscada por todos esses anos de história do pensamento humano já foi encontrada, já foi inclusive alicerçada pela codificação espírita. O filósofo espírita, não é? José Herculano Pires disse certa vez que o espiritismo era o grande desconhecido dos próprios adeptos do espiritismo. Hoje, em nossos dias, não é diferente. A filosofia espírita, como síntese do conhecimento, ainda não alcançou a sensibilidade e a razão de todos aqueles que, pensando compreendê-la, inserem o seu próprio entendimento como princípio de verdade. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras às 19 horas, com horários alternativos, às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando, com todos os programas das temporadas gravados até hoje que você pode acessar. Como que você pode assistir ao vivo o programa Filosofando? Entrando no site, se você não tem antena parabólica na sua residência, entrando pelo site tvmundomaior.com.br, ali online, ou você pode também baixar o app no seu celular para poder assistir o nosso programa. Você vai encontrar alguns programas das temporadas anteriores também no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, e, de certa forma, você vai escolher, portanto, o assunto que mais interessa a você em todos esses canais. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cefyorg e nos dê as suas sugestões, opiniões, que serão sempre muito bem-vindas. Nós temos encontrado várias pessoas que estão ali opinando sobre o nosso programa, dando as suas opiniões, é muito interessante. Faça você também a mesma coisa, né? Lembramos
a você que esse programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal. Colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38, nesse telefone que está aparecendo aí na sua tela, 0800 18 38, 12 18 38, e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Então, assim você estará colaborando com o desenvolvimento do nosso trabalho, com o trabalho do Filosofando, mas também com toda a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Hoje nós teremos com você, nós vamos estudar junto com você, vamos refletir junto com você sobre o processo da autoeducação, sugerido e desenvolvido pela codificação através daquelas mensagens belíssimas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também em toda a codificação. Porque o processo do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento espírita passa por uma autoanálise, e essa autoanálise nos leva necessariamente ao processo de autoeducação, de autoconhecimento. O grande pensador da antiguidade, Pitágoras, afirmava, com razão, que a Terra era a morada da opinião. Nós podemos asseverar que em sua época havia esse reconhecimento, e se havia esse reconhecimento, hoje não estamos distantes dessa definição. Quer nos parecer que aproximamo-nos dela cada vez mais e gradativamente distanciamo-nos do processo mais importante e sugestivo que já surgiu entre nós, também trazido por um sábio e que pautava o desenvolvimento a partir de si mesmo. Esse sábio, Sócrates, humilde pela concepção de Jesus, pois os veros humildes, os verdadeiros humildes não têm necessidade de agir como fortes, pois reconhecem em si mesmos uma parcela de divindade através do exercício das virtudes latentes. Ensinava, ou melhor, conduzia os seus seguidores e ouvintes através dos caminhos ásperos da opinião, até o reconhecimento de que os seres humanos muito sabiam dos outros, porém, nada sabiam de si mesmos. O conceito e a ironia socratianos, aplicados ao desenvolvimento do verdadeiro e mais profundo de todos os conhecimentos, que é o saber de si, guiava o pensamento e o raciocínio de forma natural e um outro momento muito importante também durante todo esse processo. Conheça-se e depois seja sincero com o que descobriu. Estamos nesse processo no momento atual das nossas vidas e é aí que, por vezes, surgem os desvios de rota. O ser humano habituou-se a reduzir a compreensão das coisas às percepções superficiais da própria mente, pois é difícil romper com as estruturas de referência e permitir que o espírito efetue saltos qualitativos para outras dimensões do conhecimento, transcendendo aos limites impostos por vidas sucessivas de pensamento estruturado. Contudo, foi isso que o professor Rivail, o futuro Allan Kardec, realizou, ao ser informado dos fenômenos que estavam ocorrendo em todo o mundo e em particular na França, em Paris, e conhecedor das leis do magnetismo, bem como da inconsequente utilização de seus mecanismos nas mãos de ilusionistas para espetáculos de lazer, transcende a si próprio e as estruturas de saber lineares da sua época, dá um salto de qualidade e vai ao encontro da maior proposta que um ser humano poderia receber: a realização efetiva da missão aceita na vida espiritual, porém passível de alterações oriundas do seu próprio arbítrio, de trazer à consciência humana, de forma despojada de atavismos religiosos, a sua verdadeira e real natureza, a espiritual, com todos os seus desdobramentos. Isto implicaria em assumir um trabalho de peso, onde o discernimento, a impessoalidade e a renúncia estariam presentes a todo instante, exigindo de si doação plena,
trabalho intenso, firmeza e coragem constantes. A humildade do grande sábio, aquela que lhe revela que o conhecimento real é vastíssimo e que nunca abarca uma só existência e que, portanto, necessita de constantes atualizações, manifesta-se em Rivaio, Allan Kardec, e ele então conclui a fase do trabalho imenso que lhe competia, legando aos que chamou de espíritas, palavra nova no vocábulo de então, uma herança grandiosa, eloquente, verdadeira e que nunca poderia estar sujeita às opiniões transitórias que, embora estivessem embasadas em níveis de intelectualidade possivelmente invejáveis, sempre estariam circunscritas e condicionadas à evolução temporal de quem as elabora e, por conseguinte, restritivas, limitantes e limitadoras. Você há de convir comigo que, refletindo em tudo isso que eu já disse até agora, uma coisa é conhecimento e outra coisa são as opiniões, não é verdade? Então, para que nós possamos continuar refletindo com você mais aprofundadamente esse tema, nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós já voltamos, não saia daí.